Olá, me chamo Milena e este é mais um vídeo sobre banco de dados. No vídeo de hoje, iremos falar sobre os algoritmos para processamento e otimização de consultas. Bom, iremos discutir parte do capítulo 19 do livro Sistema de Bancos de Dados do Elsmary e do Navache. E nesse capítulo, temos a abordagem das técnicas utilizadas por um sistema gerenciador de banco de dados, o SGBD, para processar, otimizar e executar consultas de alto nível. Bom, temos também que em uma linguagem de alto nível, o SQL, por exemplo, uma consulta ela vai se passar pelas seguintes fases. Primeiro ela precisa ser lida, depois analisada e por fim validada. Além disso, a gente precisa falar um pouco sobre dois conceitos muito importantes no processamento de uma consulta, já que a varredura, assim melhor dizendo, ela vai identificar os tokens de consulta, que nada mais são do que palavras-chave SQL, nome de atributo e relação. Já o analisador sintático vai verificar justamente a sintaxe da consulta de acordo com regras gramaticais da linguagem que a consulta está sendo utilizada. Também, na parte de validação, vai ocorrer uma verificação se todos os nomes de atributos e relação são válidos. Posteriormente, depois do processamento, a consulta ela é então representada através de uma estrutura de dados que pode ser uma árvore de consulta ou um gráfico de consulta. A imagem abaixo representa a árvore de uma determinada consulta. Bom, a figura que está aparecendo na sua tela, ela descreve justamente as etapas do processamento de uma consulta. Como eu falei, temos aqui a partir da varredura, a análise e a validação da consulta. E temos o otimizador de consulta, que tem a tarefa de produzir um bom plano de execução. O gerador de código dá origem ao código que é executado pelo processador em tempo de execução de dados, que ele vai executar esse código em dois modos, ou compilado ou interpretado. E para as linguagens de bancos de dados navegacionais de nível mais baixo, o programador deve escolher a estratégia de execução de consulta enquanto escreve o programa de banco de dados. Por sua vez, uma linguagem de consulta de alto nível, o SQL, por exemplo, ela é mais declarativa por natureza, pois especifica quais são os resultados intencionados da consulta, em vez de detalhar como o resultado deve ser obtido. Nesse caso, a otimização é necessária. Por outro lado, em um sistema gerenciador de banco de dados relacional, o SGBDR, deve-se avaliar sistematicamente estratégias alternativas de execução de consulta e escolher uma estratégia razoavelmente eficiente ou a quase ideal. Ademais, existem duas técnicas principais que são empregadas durante a otimização da consulta. A primeira técnica, ela se baseia em regras heurísticas para ordenar as operações em uma estratégia de execução de consulta. A segunda técnica envolve estimar sistematicamente o custo de diferentes estratégias de execução e escolher aquela que a estimativa de custo é mais baixa. Agora vamos falar um pouco sobre a tradução das consultas SQL para a álgebra relacional. Bom, uma consulta SQL, ela é primeiro traduzida para uma expressão equivalente da álgebra relacional estendida e posteriormente é que ela é otimizada. Além disso, as consultas SQL são normalmente decompostas em blocos de consulta, que formam as unidades básicas que podem ser traduzidas em operadores algébricos e otimizadas. Um bloco de consulta vai conter uma única expressão, o select from where, bem como as cláusulas que já vimos, o group, o by e o having, se essas fizerem parte do bloco. Logo, as consultas alinhadas em uma consulta são identificadas como blocos de consultas separados. A imagem abaixo representa uma consulta SQL que recupera os nomes dos funcionários de qualquer departamento da empresa que ganha um salário maior que o maior salário no departamento 5. A consulta inclui uma subconsulta alinhada e, portanto, vai ser decomposta em dois blocos, chamamos de bloco externo e bloco interno. O bloco mais interno, que pode ser identificado como recupera o salário mais alto no departamento 5, e o bloco mais externo, que é esse aqui, onde C representa o resultado do bloco interno. O bloco interno poderia ser traduzido para a seguinte expressão da álgebra relacional estendida.
esta daqui, e o bloco externo para essa expressão na álgebra relacional. Lembram do otimizador de consulta? Então, nesse caso, ele vai escolher um plano de execução para cada bloco que definimos. Sobre os algoritmos para ordenação externa, temos que a intercalação, que é o sorting, é um dos principais algoritmos utilizados no processamento de consulta. Por exemplo, sempre que uma consulta SQL especifica uma cláusula order by, o resultado da consulta sempre precisa ser ordenado. A intercalação, nesse caso, ela é a chave para o algoritmo ordenação e intercalação, que são usados para junção e outras operações também. Aqui discutiremos alguns desses algoritmos. O primeiro é a intercalação externa, e basicamente refere-se a algoritmos de intercalação que são adequados para grandes arquivos de registros armazenados no disco que não cabem inteiramente na memória principal, como é o caso da maioria dos arquivos de bancos de dados, que não cabem na memória principal. Na fase de ordenação, os pedaços ou partes, como são definidos, do arquivo, que podem caber no espaço de buffer disponível, eles são lidos para a memória principal, ordenados usando um algoritmo de ordenação interno e gravados de volta para o disco, como subarquivos ordenados temporários. Já na fase de intercalação, os pedaços ordenados eles são intercalados usando um ou mais passos da intercalação. Isso porque cada pedaço pode ter uma ou mais etapas da intercalação. Ainda no capítulo 19, uma abordagem que é feita é sobre os algoritmos utilizados para executar operações de seleção, por exemplo, que é basicamente definido como operação de pesquisa para localizar os registros em um arquivo de disco que satisfazem determinada condição. Alguns dos algoritmos de pesquisa, eles dependem diretamente do arquivo ter caminhos de acesso específicos e eles só podem se aplicar a determinados tipos de condição de seleção. Os algoritmos para executar operação de seleção utilizam métodos de pesquisa para seleção simples e também são conhecidos como varreduras de arquivos, tais como pesquisa linear, pesquisa binária, usando o índice primário, usando uma chave hash, usando o índice primário para recuperar vários registros e entre tantos outros algoritmos de seleção. Além da operação de seleção, também podemos encontrar algoritmos que executem a operação de junção, como, por exemplo, algoritmos de junção de loop aninhado, junção de um único loop e junção de partição hash. Bom, esse foi o vídeo que discutimos o capítulo 19 do livro Sistema de Bancos de Dados. E aqui terminamos e até a próxima.